Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos os presentes, aos que aqui estão e os que acompanham pelo Facebook. Na aula de hoje, nesta breve formação, nós trataremos sobre um assunto que é ao mesmo tempo ordinário na vida de qualquer católico, seguindo os conselhos evangélicos, mas que se torna em muitos aspectos extraordinário, que é a virtude da caridade. E por que eu digo que é ao mesmo tempo ordinário e extraordinário? Porque a caridade é uma das 3 virtudes teologais. Como São Paulo diz, fé, esperança e caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Então, nós recebemos estas virtudes através da ação do Espírito Santo em nossa vida, no decorrer da nossa caminhada evangélica. Quando eu digo caminhada evangélica, é caminhada na imitação do Evangelho, na imitação do nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com a nossa caminhada na fé, de acordo com o caminho de santidade que nós trilhamos, de acordo com o estado de graça e de acordo com a abertura para a ação do Espírito Santo em nossas vidas, de acordo com a abertura para a graça santificante em nossas vidas, nós temos, portanto, a virtude da caridade. Então ela é ordinária, ela é comum, ela faz parte da vida de qualquer católico, ou pelo menos deveria fazer. E é exatamente por dizer que pelo menos deveria fazer é que ela se torna ao mesmo tempo algo extraordinário. Não que a caridade seja algo místico, coisa do tipo. Existem dons místicos que são produto da ação da caridade e da prática caritativa constante. Mas a caridade em si é uma virtude comum que nós recebemos através da ação do Espírito, através da graça de Deus. Mas há um problema corriqueiro entre os católicos, que é exatamente o fechamento para a ação da graça, o fechamento para a ação do Espírito. Seja por um recorrente estado de pecado, e na verdade a falta de uma contrição, de um arrependimento, de um desejo, de um propósito de mudar de vida, seja por, mesmo sendo católico, mesmo obedecendo os mandamentos, não buscar viver em perfeição a fé, viver em perfeição a esperança e viver em perfeição a caridade. O que eu quero hoje tratar aqui é explicitamente o fundamento da caridade, o que ela é, como ela se mostra, como ela se pratica e a importância da caridade para os nossos dias. Não apenas a caridade, e na verdade eu vou falar muito um pouco da questão do auxílio material, embora eu deva citar porque faz parte da caridade, mas a caridade na verdade. O que significa a caridade na verdade? O que significa demonstrar o amor ao próximo, amar ao próximo na verdade. Então aqui hoje eu vou usar 3 fontes. De Santo Tomás de Aquino é uma delas, a Sagrada Escritura é outra, e a terceira fonte é Essencial, que é muito conhecida, de Bento XVI, chamada Caritas in Veritate, a caridade na verdade. Eu começo, para falar de caridade, obrigatoriamente eu tenho que ler 1 Coríntios, capítulo 13, em que São Paulo faz basicamente uma homenagem à caridade. É engraçado, para você ver a situação da igreja hoje em dia, tem católico que acha que isso aqui é letra de Legião Urbana, que não é, porque tem uma música de Legião Urbana que ele cita 1 Coríntios 13. Você não sabe, simplesmente não sabe que isso é próprio da Sagrada Escritura, mas tudo bem. Versículo 1, ele inicia: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Ele conclui alguns versículos à frente. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Esse versículo final é interessantíssimo, porque o que ele quer dizer aqui? Que por ora nós temos, é necessário que nós vivamos com a fé e a esperança. Porque nós não estamos agora nos céus. Nós temos a esperança e nós lutamos por isso para que na outra vida tenhamos de fato a vida eterna, né? Possamos ver Deus face a face na glória dos céus. Mas isso para outra vida. Por ora nós temos que viver com a fé. Nós temos que ter fé. A fé não será necessária nos céus. Porque nós estaremos vendo, contemplando. Eu não preciso de fé para aquilo que eu vejo, para aquilo que eu vivo. Eu não preciso ter fé que eu existo, porque é uma coisa muito clara que eu existo. Eu compreendo isso. Mas nos céus eu não necessitarei de fé, porque estarei vivendo, digamos assim, o produto da fé. Não necessitarei de esperança, pois lá eu já descansarei vendo a face de Deus, e louvarei e darei glória a Deus por todos os séculos dos séculos sem fim. Não será mais necessária esperança, porque não haverá espaço para desesperança, para desespero. Não será, isso acontecerá no céu. Mas a caridade, ela persistirá. E por que ela persistirá? Quando estaremos contemplando Deus, estaremos contemplando Deus face a face no amor. Estaremos amando Deus. Então a caridade, o amor, ela persistirá, ela permanecerá, ela não passará, ela continuará. A fé e a esperança, em um momento, deixarão de existir. Não será mais necessário fé, porque não haverá espaço para a descrença. Não será necessária esperança, porque não haverá espaço para o desespero. Mas a caridade e o amor, este sim, continuará. E por que eu tratei de 1 Coríntios, capítulo 13? Porque o que acontece aqui, na igreja de Corinto, haviam de fato algumas situações místicas ocorrendo na igreja católica em Corinto, na diocese de Corinto. Algumas pessoas estavam realmente vivendo dons místicos, dons carismáticos, coisas do tipo, e havia um estranhamento com relação a isso. São Paulo vai então exortá-los, e vocês percebem que ele trata, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. O que ele quer dizer com isso? Que os dons eles podem existir e podem ser vistos e ser vividos, mas é necessário que o fundamento de todas as coisas seja o amor. Né? Bento XVI, nessa encíclica aqui, entre tantas coisas que ele fala, essa encíclica ela é muito apoiada numa outra encíclica de Paulo VI. Eu não lembro agora quando Paulo VI escreveu essa encíclica, não sei se foi em 67, 68 ou nos anos 70, não lembro, chamada Populorum Progressio. E essa encíclica de Cartas in Veritate é muito baseada nela, né? Uma vez que o motivo da encíclica é tratar do desenvolvimento humano integral na caridade e na verdade, né? Mas Bento XVI, entre outras coisas, fala, e isso fica gravado
na cabeça, na alma, melhor dizendo, de quem lê, que é o seguinte, que a caridade sem verdade é puro sentimentalismo. Ele afirma isso nessa encíclica, né? O amor sem a verdade é puro sentimentalismo. Eu posso viver dons místicos, mas se eu não compreender o fundamento do amor a Deus através destes dons, será puro sentimentalismo. Será puro, se a gente fosse falar em uma linguagem atual, de situações atuais da igreja, seria puro pentecostalismo. Não seria realmente uma vida ascética e mística. Eu posso falar muito bem, ter uma retórica fantástica, né? Fazer com que as pessoas compreendam as coisas e tudo mais, mas se eu não tiver o fundamento do amor, e o amor, de acordo com o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se manifesta no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a nós mesmos. Se eu não tiver o amor, o fundamento do amor, isto será em vão. Eu posso dar todos os meus bens aos pobres, em favor e em provimento dos pobres, mas se eu não tiver o amor, a verdadeira caridade fundamentada na verdade, isso será puro sentimentalismo, será puramente humano. E aqui nós já começamos a tratar de um ponto que é crucial, que é entender a distinção entre filantropia e caridade. Pode abrir lá. A distinção entre filantropia e caridade. Né? Pode desligar ali aquele negocinho que fica na parede. A filantropia tem como significado o amor à humanidade. Certo? O amor à humanidade. Quando a gente fala em amor à humanidade, nós estamos tratando de um conceito que é puramente material, que é humano. Amor à humanidade no sentido humano da coisa, no sentido material. Amor à humanidade, ao sustento da humanidade, ao desenvolvimento da humanidade, pela humanidade, é a humanidade pela humanidade, é o homem pelo homem, é o humano pelo humano. Entende? Eu auxilio o pobre não por uma concepção espiritual do que seja caridade, por uma compreensão de auxílio aos pobres, de destino universal dos bens, desse sentido da propriedade privada. Mas eu auxilio porque, humanamente falando, é uma virtude auxiliar o pobre, dar esmola. A filantropia, ela limita-se ao humano, porém a caridade vai mais além, porque é própria de Deus. É uma virtude teologal. Segundo Santo Tomás, a caridade é a amizade do homem por Deus. Segundo Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico. A caridade é a amizade do homem por Deus. Ou seja, é amar a Deus sobre todas as coisas. E a consequência disso é amar ao próximo como a nós mesmos. Ele também afirma que ela, a caridade, se estende não apenas ao amor de Deus, mas também ao amor do próximo. Observem que qual é o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor ao próximo está em segundo lugar. Na verdade, está em terceiro lugar. O que eu quero dizer com isso? Que em primeira instância, em primeiro grau, nós temos que amar a Deus por todas as coisas. E isso se resume os primeiros dos 10 mandamentos. Certo? Que é amar a Deus por todas as coisas, guardar os domingos e dias santos, outrora o sábado, né? Mas agora os domingos e dias santos, e também não dizer o seu santo nome em vão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, nós temos que amar a nós mesmos. Mas não é amar o próximo, não é amar o próximo. Nós temos que amar a nós mesmos. O mandamento é muito claro. Amai-vos
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Para amar ao próximo eu tenho que me amar, porque eu sou a pessoa mais próxima de mim. Estão entendendo? Eu sou a pessoa mais próxima de mim. E se eu não tiver amor por a pessoa mais próxima de mim, que sou eu mesmo, como eu teria amor pelo próximo, que está distante de mim? Como eu teria amor por alguém que muitas vezes eu nem conheço? Como eu poderia rezar por uma alma que está no purgatório, que eu, na verdade, não sei que alma está no purgatório. Eu sei que existem almas no purgatório. Como eu posso rezar pela conversão dos pecadores, se eu não vou nomear os milhões, os bilhões de pecadores que há no mundo? Eu só rezo pela conversão dos pecadores. Eu não conheço os pecadores, conheço alguns pecadores. Uma parcela ínfima dentre tantos bilhões de pecadores existentes no mundo. Mas eu só posso amá-los concreto e integralmente se eu me amar. Porque me amando, eu terei a compreensão de que eu devo buscar os céus e que o céu é o meu fim. Não para por aqui. Mas se eu não desejo a minha própria salvação, como poderei desejar a salvação do próximo? Estão entendendo? Claro que Santa Teresa, no Caminho de Perfeição, salvo engano, ela afirma que é muito virtuoso esquecer de rezar por si e rezar pelo próximo. Mais ou menos nesse sentido. Que é muito mais virtuoso deixar de lado a oração por si mesmo e rezar pelo próximo, pela salvação do próximo, pela alma do próximo, pela alma do purgatório, enfim. É muito virtuoso. Um desprendimento de si ao ponto de que você emprega zelo na oração somente pelo próximo. Mas você só pode fazer isso se você compreender que você tem que ser salvo. Não é possível que um sujeito que despreze o amor a Deus através dos mandamentos queira a salvação do próximo. Não faz sentido. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso não cabe à vida católica. Certo? Então eu tenho que me amar primeiro, para então amar o próximo. Por isso que o próximo está na terceira instância. Eu amo a Deus, amo a mim mesmo, querendo ser salvo, vivendo, buscando viver uma vida de graça, para então, consequentemente, amar ao próximo. Pelo Catecismo da Igreja Católica, né, Catecismo de João Paulo II, não o Catecismo Romano que eu sempre trago aqui. A caridade é o amor ao próximo, como nós mesmos, por amor de Deus. Ou seja, amar ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. O que o Catecismo quer nos dizer é que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, para que o próximo ame a Deus, para que o próximo siga os mandamentos. A passagem do jovem rico, a gente estava discutindo isso quinta-feira no grupo masculino, né? O jovem rico mostra para o Senhor que ele segue os mandamentos. E Cristo ama. Cristo ama, né? Nosso Senhor Jesus Cristo ama. Ele percebe que é um jovem que segue os mandamentos. Ele o ama por isso. Mas ele o chama para algo a mais. Vem e segue-me. Ele chama para algo além. E aí ninguém sabe o que acontece com o jovem rico, na verdade. Ele simplesmente sai da cena e ninguém sabe se ele seguiu, se ele continuou apenas como se fosse algo assim, apenas no sentido que é o básico, mas na situação atual é algo extraordinário seguir os mandamentos, né? Se ele continuou apenas, entre aspas, seguindo os mandamentos, ou se ele mesmo deixou a vida de amor e temor a Deus, ninguém sabe. Então, a caridade é amar ao próximo como nós mesmos, por amor de Deus. É amar o próximo e fazer o necessário para que ele ame a Deus. Eu não amo ao próximo somente por uma questão humana. Eu não amo ao próximo por uma virtude humana. Eu não amo ao próximo por uma inclinação humana, por uma simples empatia. Mas amo ao próximo porque Deus quer que eu ame ao próximo. Eu amo ao próximo porque Deus quer que eu siga os mandamentos que Ele nos dá, e eu quero que o próximo siga esses mandamentos também. Nós temos um conflito grande que é a seguinte,
máxima, né? Faça o que te faz feliz. Você já deve ter ouvido isso aí. Algumas pessoas que aconselham as outras assim, né? Faça o que te faz feliz. Se você está feliz, que mal há. Essa é a caridade sem verdade, que é puro sentimentalismo. Não se busca o amor de Deus, mas se busca simplesmente afagar o ego do próximo. E é muito duro viver a caridade na verdade, porque, por exemplo, ontem, na minha conta pessoal do Instagram, eu tinha aberto espaço para as pessoas fazerem perguntas. Tem isso no Instagram, né? E aí um rapaz perguntou sobre... é mais ou menos assim a pergunta: qual a visão da sua religião sobre o homossexualismo? E eu percebi que poderia ser algo pessoal. Entende? E aí eu parei e pensei, bom, tenho duas opções. Ou eu ajo na caridade meramente humana, na caridade sem verdade, do sentimentalismo. Eu falo apenas que os homossexuais são amados e tudo mais. Ou eu trato da caridade na verdade, que além de falar de toda a misericórdia que Deus e a igreja têm para com os homossexuais e a sua condição, falo também que é necessária uma mudança de vida e uma vida casta. E optei por essa, né? Então essa é a caridade na verdade, uma caridade que busca conduzir o próximo a Deus. O maior inimigo da caridade na verdade é o respeito humano. É claro, existe uma regra para isso aí, certo? E que a caridade, que a verdade não pode ser omitida em virtude da caridade, mas ela, a verdade, deve ser dita com caridade. Eu não posso deixar de dizer a verdade em virtude de uma pretensa caridade, porque isso vai magoar o próximo. Mas a verdade a ser dita deve ser dita com total caridade. Existem fases de problemas na igreja que são vencidas paulatinamente. Uma delas é a conversão das pessoas. E isso eu vejo que está sendo muito devagar, mas está sendo vencido. Nós temos cada vez mais católicos interessados no entender melhor a santidade, em buscar uma vida virtuosa, em se consagrar à Virgem Maria, em buscar o caminho de santidade, etc, etc e tal. Mas existe outra barreira, uma outra lombada a ser atravessada, que é a virtude da caridade. É muito complicado, porque ao mesmo tempo em que nós crescemos no amor a Deus e que nós crescemos no caminho de santidade, nós adquirimos um sintoma, que eu acho que é São João da Cruz que fala, que é uma soberba espiritual. Nós nos enchemos de ego. É interessante, a gente está progredindo na santidade, no amor a Deus, e numa vida santa, de observância dos mandamentos, de algo mais, de seguir a Deus, de deixar a minha vontade, de me submeter totalmente à vontade de Deus e às tribulações e adversidades que virão, buscar as mortificações, buscar me anular, buscar me configurar a Cristo. Mas um grande sintoma dessa caminhada é uma soberba espiritual. Eu me considero um santo. E qualquer pessoa que não esteja no meu patamar ou acima é um miserável. É um miserável, mas você esquece que você também é um. Esse é o grande problema. E não é eu não estou julgando porque é o natural, é próprio. Nos momentos em que eu estou caminhando na graça de Deus, eu começo a sentir uma soberba espiritual. Eu, Paulo, particularmente falando. E talvez vocês sintam. Se não sentem agora, tenham sentido em algum momento da vida, em alguns momentos. De olhar para o próximo como se o próximo fosse o único miserável na face da terra. Como se você fosse o único santo também. E você não é nem santo, você é um miserável tanto quanto ele. A única diferença é que você tem as escamas dos seus olhos caíram um pouquinho, mas ele tem várias, cobrindo a sua visão. Se tivessem todas caído, você veria que você é um miserável, na verdade. E que você precisa da misericórdia de Deus tanto quanto aquele que não enxergou ainda o caminho de santidade que você está começando a trilhar.
E são muitos que estacionam nessa pedra, nessa rocha no meio do caminho. Não é uma rocha, é uma serra, é uma montanha, né? De soberba espiritual. Isso é extremamente perigoso. Porque quando eu tenho soberba espiritual, eu começo a me dedicar apenas a enxergar o erro do próximo. E eu esqueço de avaliar os meus erros. Eu vou me propor a fazer um exame de consciência e daqui a pouco eu estou examinando a consciência alheia. Eu vou me confessar e daqui a pouco eu estou justificando meus pecados em detrimento do erro dos outros. Porque falta conversão para fulano. Você já observou a sua conversão? Falta modéstia para fulano. Você já observou sua modéstia? Não, mas eu vivo a modéstia. Tudo bem. Mas você sabe que em um determinado momento da sua vida você não viveu a modéstia. E alguém teve misericórdia e caridade para com você e paciência. Então, crie vergonha na cara, tenha misericórdia, caridade e paciência para com os outros. E não só na modéstia, e não só na oração, em absolutamente tudo, na castidade, na oração, no cumprimento dos preceitos de Deus. É necessário caridade sobre todas as coisas, porque esta, como São Paulo diz, é a maior das 3 virtudes teologais. Se nós continuarmos vivendo esse círculo vicioso de soberba espiritual, nós caímos em um erro muito comum em alguns círculos católicos, que é um sectarismo, uma bolha. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós só conseguimos olhar para fora. Somente para fora. No capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, versículo 37 ao 39, né, quando o nosso Senhor diz 34, vamos pegar o 34. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se. Reduzir ao silêncio é uma forma educada de dizer refutou. Reduzir ao silêncio. Reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Nosso Senhor, ele não aboliu a lei. Ele deixa muito claro isso. Ele não veio para abolir a lei, mas ele aperfeiçoou a lei, resumindo-a nesses 2 mandamentos. Porque se eu não mato, se eu não roubo, se eu não pego contra a castidade, se eu não desejo a mulher do próximo, se eu não cobiço as coisas alheias, né? Se eu não levanto falso testemunho, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu não digo seu santo nome em vão, se eu guardo os dias santos, eu amo a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como mim mesmo. É simples. O que nosso Senhor Jesus Cristo faz é sintetizar toda a lei de Moisés e os profetas nesses 2 mandamentos, semelhantes um ao outro, como ele deixa muito claro também. Nosso Senhor Jesus Cristo diz no capítulo 14, versículo 21 do Evangelho de São João, que quem guarda os mandamentos ama o Senhor. Quem guarda os mandamentos ama o Senhor. Por isso que o jovem rico, que guardava os mandamentos, foi amado por Cristo. Cristo viu que ele guardava os mandamentos e ele o ama. Logo, o amor ao próximo é, portanto, pautado na vivência destes mandamentos. Eu tenho que desejar, eu tenho que empregar zelo, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que me doar por amor ao próximo, para que ele ame a Deus. Eu não posso desperdiçar, que isso fique muito claro, eu não posso desperdiçar uma amizade em futilidades. Toda amizade deve ter como fim último o amor a Deus. E ela deve ter como fundamento também nosso Senhor Jesus Cristo e o amor a Ele. Se eu tenho amigos, que eu falo de Deus para eles.
toda ocasião eu devo dar glória a Deus. E que meu testemunho faça com que todos aqueles que estão ao meu redor contemplem as minhas obras e amem ao Pai que está nos céus. E possam louvar a Deus através do meu testemunho. Então eu tenho que realmente empregar zelo nisso. Em salvar almas, em converter almas, em me dedicar para que o próximo busque o reino dos céus. Essa é a caridade na verdade. Eu vou citar um trecho aqui no terceiro parágrafo, ponto 3, da Caritas in Veritate, não é terceiro parágrafo não, ponto 3. Bento XVI afirma: pela sua estreita ligação com a verdade, a caridade pode ser reconhecida como expressão autêntica de humanidade e como elemento de importância fundamental nas relações humanas, nomeadamente de natureza pública. Só na verdade é que a caridade refugie e pode ser autenticamente vivida. Vou repetir, porque é bom. Só na verdade, ou seja, ele limita. Não há mais, não há um além, é somente. Só na verdade é que a caridade refugie e pode ser autenticamente vivida. Não há caridade fora da verdade. Você vive uma caridade atrofiada, você vive uma caridade apagada, você vive uma caridade deficiente, mas a caridade só pode ser autenticamente vivida se for na verdade, em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso. A caridade ela só pode ser autenticamente vivida na verdade. Senão ela se torna mera filantropia, que, como já citei aqui, significa ou quer dizer amor à humanidade. É diferente. Amor à humanidade, o homem pelo homem. Amor ao homem porque ele é o homem. E não amor ao homem porque ele tem uma alma que deve ser salva. Entende a diferença? Sobre aquela história de dizer a verdade com caridade, é importante isso. Por mais que eu tenha que empregar zelo em defender a minha fé, eu tenho que compreender como defender a minha fé. Certo? Eu não vou invadir uma igreja evangélica e quebrar o altar. Isso não dará fruto de conversão alguma. Não nos tempos atuais. Por exemplo, São Paulo. Vamos pegar São Paulo, em Atenas. São Paulo compreendia muito bem que aqueles deuses eram demônios. Está em um dos salmos, Salmo 115, salvo engano, que os deuses dos pagãos são demônios. E há um respeito muito grande em dizer isso. Que os deuses do candomblé são demônios. São demônios. Da Umbanda, do candomblé. Não posso faltar com verdade. Mas São Paulo chega em Atenas e ele não vai tratar de que os deuses, essas imagens são imagens de demônios. Acho que vocês devem conhecer, né? A situação em que ele está no templo pagão, enfim. E ele vê várias imagens, mas há um local próprio para uma imagem que está vazia e lá uma inscrição ao Deus desconhecido. E ele percebe isso. E São Paulo era um santo de sétima morada. Né? Quando ele escreve na carta aos Gálatas, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, quer dizer que ele configurou-se aqui. O coração de São Paulo colou-se, vamos dizer assim, ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma cola fortíssima, indestrutível, já não se soltava mais. São Paulo não era capaz de pecar. Né? Nem a morte nos separará do amor de Deus. Nem a morte. Né? Nada nos separará do amor de Deus. Nada se poderia separar São Paulo do amor de Deus, porque ele já estava configurado a Cristo. Certo? Então São Paulo era santo de sétima morada. Nós estamos falando de um santo de sétima morada, de uma pessoa que tem uma perspectiva de sétima morada, de uma mentalidade de sétima morada, de um espírito, um organismo espiritual
já muito bem fortalecido, mas a gente tem que se espelhar nos santos. Eu não vou me espelhar em pecadores, é uma coisa óbvia, né? E São Paulo vê aquilo ali, vê aquela situação e o que ele faz? Ele derruba as estátuas daqueles demônios? Não. Ele começa a fazer toda uma apologia em cima daquele espaço vazio que tinha uma inscrição indicando que era ao Deus desconhecido. Ele veio anunciar, eu vim anunciar este Deus, vim falar deste Deus, Deus desconhecido. Ele começa toda uma apologia, toda uma defesa da fé, uma evangelização e uma catequese em cima disso. Essa é a caridade na verdade. Ele expôs a verdade, mas com caridade. E não deixou de dizer a verdade em virtude de uma pretensa caridade, de um respeito humano. Vocês entendem a diferença disso? É reconhecer, claro, isso depende muito de compreender com quem você está falando. Nós não podemos cair também no erro de jogar pérolas aos poucos. Gastar as coisas santas com aqueles que só querem profaná-las. Isso também é gravíssimo. Eu não posso perder tempo com quem não quer amar a Deus, mas eu devo falar do amor de Deus. E caso não me recebam, eu devo, portanto, bater os meus pés, bater a poeira daquela terra e nem levar comigo a areia do chão que eu pisei. Nós não podemos então jogar pérolas aos poucos, é importantíssimo. Entendamos e busquemos compreender se aquele indivíduo tem um mínimo de honestidade intelectual e de abertura espiritual para compreender as verdades que eu vou falar. Se não, continuarei jogando pérolas aos poucos. Vejam, nós somos obrigados à caridade. É uma obrigação, é um preceito divino, porque é um mandamento. Não praticar a caridade é, portanto, um pecado mortal. Nós somos obrigados a praticar a caridade. Mas não existe uma forma única de se praticar a caridade. Aí é que está. Se discute muito a esmola, né? A esmola é uma prática de caridade fantástica. Na verdade, é uma obra de misericórdia, inclusive. Né? Mas a esmola não é a única forma de caridade. Por exemplo, poderá alguém dizer que não age com caridade aquele que defende a sua fé? É claro que age. Poderá dizer que não age com caridade aquele que dá bom conselho ao próximo, um conselho cristão, católico, evangélico, santo? Claro que age. Poderá dizer que não age com caridade aquele que evangeliza o próximo? Claro que age. Mas também age com caridade aquele que dá esmola. Aquele que dá alimentos, ou dinheiro, ou roupa, enfim. Ou aquele que visita um preso na cadeia, ou aquele que visita um enfermo para lhe dar consolo, ou aquele que enterra os mortos. É interessante porque se você for coveiro e católico, você tem uma vida maravilhosa no sentido de ser santo. Ser coveiro e católico é uma mistura que lhe dá um auxílio muito grande para ser santo. Porque você vai ver constantemente a prática da caridade. Velar os mortos, rezar por eles. Então você tem que ser coveiro para poder enterrar os mortos e católico para poder rezar por eles. Porque se o coveiro for protestante, quer rezar por defunto, essa coisa de pagão, católico. Né? Eu lembro que quando eu era protestante, isso foi em 2013, houve um caso de uma muito estranho, até hoje esse caso é bem nebuloso, de uma família em São Paulo que toda a família foi assassinada e as investigações na época levaram a suspeita de que o filho matou os pais e se matou. Hoje se identifica que não é bem assim, mas não estou aqui para falar de crime. Mas houve o caso e havia um grupo no Facebook chamado João Calvino, que era só calvinistas, ou pelo menos de pessoas que tinham interesse em calvinismo. E discutiram sobre o crime, coisa bárbara e tal. E eu comentei lá na inocência
Vamos rezar pela alma desse jovem. Descascaram assim. Como é que pode? Você não é calvinista, rezar por alma de quem? Não reza por alma de defunto? Mal sabia eu que era um fragmento de verdade ainda presente dentro de mim. Né? Compreender que eu devo amar ao próximo, inclusive os mortos, rezar pela salvação deles. Sabe-se lá Deus como eles estão neste momento. Não é? Então, há várias formas de se praticar a caridade. A esmola é uma questão muito discutida porque as pessoas não têm o tato para a esmola. Vejam, se eu sou um pai de família, eu não posso doar o meu salário integral para o pobre, porque vai faltar comida em casa. E é meu dever de Estado sustentar e prover o meu lar. Que diabo de pai eu seria se eu chegasse em casa e gastasse um salário? E a comida? Não sei. Não sei. Eu não posso fazer isso. Mas se naquilo que não me faltará, mas aquilo que não me faltará, sim, eu posso e devo destinar a alguém. Porque as coisas que eu recebo não são próprias de mim. Vejam que em último grau, quem dá esmola está imitando Deus. Porque Deus nos dá graças sem que nós mereçamos as graças, mas assim mesmo Ele nos dá. O pobre, ele não é. Por que ele mereceria receber esmola? O que ele fez para mim? Nada. Mas eu dou, mesmo que ele não mereça, mesmo que eu não conheça. Mesmo que tudo leve a crer que ele vai gastar com vícios, né, drogas, bebida, enfim. Mesmo que tudo leve a crer a isso, eu dou. Eu não sou o juiz de consciência de ninguém. É diferente, uma vez eu estava na Catedral Velha, eu havia ido para a missa tridentina, na igreja de Rosário, perto da Catedral Velha, mas fui antes passar lá com um amigo meu para rezar, para ver e tal. E aí um mendigo nos abordou na porta da igreja e começou a conversar sobre várias coisas. Eu acho engraçado que essas pessoas foram na rua, elas têm uma carência muito grande de conversar. A gente estava domingo, passado na missa, vocês viram que o sujeito lá ficou uns 20 minutos conversando com a gente lá, sobre a vida dele inteira. E aí o cara veio e perguntou: ei rapaz, você não tem uma ajudinha aí não? Para eu comprar um carvão ali. Eu pensei: rapaz, carvão. E raciocinei, olha. O sujeito não vai fazer churrasco, eu tenho certeza. Certeza que ele não vai fazer churrasco. Carvão só não pode ser alguma coisa boa. É uma situação clara e objetiva ali. Mas eu não sou capaz de julgar a consciência de um sujeito que bate na minha porta e pede uma ajuda. Eu quero uma ajuda. Não está escrito na cara dele: irei utilizar esse convite. Está escrito somente que ele é um pobre miserável que precisa de ajuda. E é extremamente humilhante pedir ajuda a alguém. É extremamente humilhante bater de porta em porta pedindo ajuda de pessoas que você não conhece. Mas nós temos que ver Cristo nessas pessoas, pois foi Ele mesmo que falou. Quando nós servimos ao próximo, é a Ele que nós estamos servindo. Quando nós damos de comer a quem tem fome, quando nós damos de beber a quem tem sede, quando nós vestimos quem está nu, quando nós visitamos quem está preso, nós estamos fazendo isso ao próprio Cristo. E esse é o mais difícil. Enxergar Cristo, no mendigo eu consigo enxergar, mas num preso, em um bandido, em um assassino, enxergar Cristo é extremamente complicado. Tem uma história. Certa vez estava sendo rezada uma missa, e era uma missa pontifical, com o bispo. Né? E o bispo estava no momento da homilia, da pregação do bispo, ele começou a falar, enfim, sobre a homilia, o tema em específico. E entra um bêbado na igreja. E o bêbado entra cambaleando e fazendo zoado, e não sei o que lá, não sei o que lá.
E o bispo olha, percebe a situação, mas continua parado, continua parado, não, continua dando a homilia, né? E lá para Jesus ele diz, ele está falando, e ele diz, não parece, mas é. Aí continua a falar. E o bêbado lá, fazendo o que bêbados fazem, normalmente, né? A maioria deles. E o bispo continua falando sobre o evangelho e tudo mais. Não parece, mas é. E continua. E o bêbado continua fazendo zoada, né? E ele continua falando, ele percebe a situação, mas não se importa. Ou se importar, não externa isso. E continua falando sobre o evangelho. Não parece, mas é. E acaba a homilia. E ele aí se vai para o ofertório, para o rito da missa, e enfim, termina a missa, a bênção final, as pessoas vão embora. E chega um sujeito para o bispo e pergunta: Dom, o bispo é Dom, a homilia do senhor foi muito boa, mas eu percebi que algumas vezes no decorrer da homilia o senhor parava e do nada dizia: não parece mais é, não parece mais é, não parece mais é. O que é que tinha a ver? E o bispo responde ao homem, né? Ó, lembra daquele bêbado, aquele mendigo bêbado que entrou aqui na igreja fazendo zoada? Lembro. Estava falando sobre ele. Ele não parece Cristo, mas é. Isso é muito bonito. A primeira vez que eu vi isso foi na homilia. Eu fiquei, caramba, coisa bonita. E depois, isso pegou meio mal para mim. Eu fico, meu Deus, Cristo é bêbado. E eu fui questionar um amigo meu que é seminarista. E aí ele disse: olha, mas é claro que é verdade. Que coisa mais humilhante para um Deus do que fazer essa criatura, fazer semelhante à criatura, melhor dizendo, fazer um homem com necessidades, com frio, com sede, com calor, com dor. Isso é humilhante. Fazer-se semelhante a um bêbado, um mendigo, é o de menos. Diante de um Deus que se faz homem. Isso foi gravado para mim, então. Não parece Cristo, mas é. Uma vez eu fui para um retiro numa casa de uma congregação religiosa que tem aqui em Natal. E eu estava conversando com um frei. E aí o frei contou um relato de um ladrão que um dia... É engraçado, o ladrão, parece que eles davam comida para esse rapaz, para esse homem. E aí um dia o ladrão decidiu pular o muro para roubar o convento dessa congregação religiosa. Só que ele pulou o muro e ele caiu em cima de uns espinhos. E não só caiu em cima dos espinhos, como também rasgou a perna, o braço, naqueles ganchos que às vezes se colocam nos muros. Ficou todo lascado. Ficou lá, preso no muro, enfiado, rasgado, sangrando. Os frades viram, correram, ajudaram ele, não ligaram para a polícia, deram auxílio a ele e liberaram ele. Ele contou que isso aí ele chamou essa história de o cúmulo da caridade. Eles ajudaram alguém que ia roubar eles. Porque roubou e foi na fuga, não lembro direito, mas enfim, isso aconteceu. Esse é o mais difícil, enxergar Cristo no bandido. E eu posso pegar situações simples, como um bandido velho de celular, de mercado, de galinha, de corrente de ouro, como eu posso pegar um assassino, como um estuprador, um terrorista, um maníaco. Este é o mais difícil. E por mais que Cristo tenha dito que seria melhor que fosse jogado ao mar com uma pedra amarrada em seu pescoço aquele que escandaliza um dos seus pequeninos, mesmo este que escandaliza, e mesmo este que mata os seus pequeninos, como é o caso daquele Nardone, né, que matou a própria filha, nós temos que ver Cristo nele. Dê o seu jeito, você tem que ver Cristo nele. Não parece, mas é. É coisa da homilia, né? O bêbado que entra na igreja. Não parece, mas é. É quem? É Cristo. Não parece. Não tem nada a ver com ele, mas é Cristo. E eu tenho que ver Cristo.
Então, como poderei negar auxílio a Cristo, que bate à minha porta à noite? Eu tenho que atendê-lo. Está se discutindo atualmente, né, o pastor escreveu um livro sobre como a caridade ela fomenta a miséria. Porque na cabeça dele, se eu dou esmola ao pobre, eu não estou ajudando ele a progredir na vida, mas estou incentivando que ele continue pedindo esmola. Mas ora, foi o próprio Cristo que falou: pobres, sempre tereis entre vós. Sempre teremos pobres. Essa ideia materialista, dialética, marxista, de que nós temos que buscar destruir a pobreza, ela é antibíblica, porque a pobreza sempre existirá. Sempre teremos pobres no meio de nós. Caberá a nós auxiliá-los a não padecer na pobreza. Ou, se padecendo na pobreza, auxiliá-los a serem santos na pobreza. Porque santidade não depende de condição financeira. Nós tivemos reis santos, advogados santos, bispos cercados do luxo do palácio episcopal santos, mas nós tivemos analfabetos santos, miseráveis santos, pobres santos, despojados santos, viúvas santas, órfãos santos. Então, Deus não vê condição financeira, Ele vê de fato a disposição da nossa alma para isso. Isso até meio moderninho, Deus não vê cara, Ele vê coração, mas de fato, Deus não faz acepção a partir do rosto, mas a partir da inclinação dos nossos corações. Paulo, esse processo que você fala de ver o outro, ver sempre o outro, Cristo no outro, nesse processo de santidade. O Padre Paulo ele fala muito em relação ao caminho de santidade em si, a oração íntima. Né? Você a meditar as verdades em oração íntima, né? Você vai crescendo na fé, aquilo ilumina a sua inteligência e você é convidado, né? A amar Cristo de volta, crescendo na fé, você cresce na esperança, na caridade. Pela ação do Espírito Santo você vai se configurando a Cristo, né? Então isso é o caminho de você chegar a essa caridade perfeita, né? Exato. Você ir, tipo é o que os santos fizeram, né? Santa Teresa de Calcutá falava muito: sem Cristo eu sou pobre demais para amar Cristo. Mas até aquele amor que ela dava para os outros, né? Vinha de Cristo, né? Vinha de Cristo. Entendeu? Exato. O amor ao próximo não é um amor. O amor ao próximo, na verdade, a caridade na verdade, não é um amor humano. Como você falou, né? Que Padre Paulo explica que a graça nos move o espírito e através dele a vontade para que nós, convidados a viver no amor de Deus, possamos fazer isso. Deus não arromba a porta. Não quero saber. Não é? Perfeito. Conforme nós vamos progredindo no amor a Deus e nos configurando a Cristo, imitando a Cristo, aí sim eu vou ter a capacidade de ver o próximo. Porque é muito fácil ver Cristo num padre, porque o padre é Cristo, ele age em persona Christi na missa. É fácil ver Cristo num padre, eu beijo a mão do padre, são mãos santas, mãos ungidas. É facílimo. Agora, ver Cristo numa Suzanne von Richthofen, por exemplo. Ver Cristo, você sabe quem foi? Quem é Suzanne von Richthofen, né? Que mandou matar os próprios pais. Né? Ver Cristo em Alexandre Nardoni, que jogou a filha do próprio prédio, viva. Isso é o mais difícil. E não espere que vocês vão da noite para o dia, agora estou vendo Cristo nos outros. Não. Isso faz parte de um trabalho espiritual constante. E aí eu estava meditando um dia desses sobre como exercitar a misericórdia. E alguém me perguntou, inclusive, na minha conta do pessoal no Instagram, como exercitar a misericórdia aos presos, né? Aos bandidos. Uma coisa que eu estava parando o dia para pensar, eu tenho um costume, é um hobby, né? Eu gosto muito de ficar vendo vídeos documentais sobre crimes em geral, né? Que se fala sobre quem cometeu o crime, toda a estrutura e tudo mais, e eu começo a pensar, e desde que eu comecei a criar esse hábito, é por um lazer praticamente, né? Não que eu goste de crimes, mas para ver como é que o crime ocorreu, como é que foi e tal, a investigação. Eu comecei a meditar e pensar que, poxa,
eu seria capaz de fazer a mesma coisa. Não tenho psicopatia, mas acho que não. Né? Mas eu comecei a parar e eu começava a pensar, por exemplo, o sujeito que matou a menina lá e escondeu o corpo dela, na própria casa dela. É um caso que aconteceu em Brasília. E aí os pais dessa menina aflitos atrás dela, e o corpo dela estava escondido dentro da própria casa. E ele era o empregado da casa, o homem que matou, e os pais aflitos, às vezes eles organizavam orações, e o assassino rezava junto com os pais, chorava. E eu comecei a pensar nisso e eu cheguei à conclusão, eu seria capaz de fazer a mesma coisa. Mas por que não faço? Por que eu não faço isso? Por que eu não mato uma moça? Na verdade, ele abusou porque ele estuprou ela. Por que eu não estupro? Por que eu não mato? Por que eu não escondo um corpo? Por que eu não finjo misericórdia com alguém que eu não tive? Quando a gente começa a parar e a meditar sobre as coisas, a gente começa a perceber que qualquer uma sabe fazer as coisas, humanamente falando. Mas pela graça de Deus e por uma abertura ao amor dele, nós não fazemos. Mas isso é puramente espiritual. E aí, meditando a capacidade de qualquer um de realizar o mal, mesmo o mal mais extremo, aí eu começo a ter misericórdia daqueles que realizaram o mal, porque poderia ser eu ali. Estão entendendo? Poderia ser eu preso. Porque qual a diferença entre a minha pessoa e aquele que está preso? Nós tivemos mãe. Ninguém é feito de chocadeira. Em algum momento, ele foi concebido, ele foi gerado. De um ventre materno, tanto quanto eu fui. Ele existe, eu existo. Ele tem uma alma, eu também. Ele é criado por Deus, eu também o sou. Mas em algum momento de nossa vida, ao agir da graça, né, estrala ali. E nesse agir da graça, há uma abertura de coração. Mas por que eu me abri para o amor de Deus e não ele? Aí é o questionamento. Vocês percebem que é somente o momento da queda do cavalo que me diferencia de um bandido, de um latrocida, de um homicida, de um ladrão, de um sequestrador, de um estelionatário, de um estuprador. É somente o momento da queda do cavalo que me diferencia daquela pessoa. Porque quando eu falo por queda do cavalo, eu estou falando de conversão. É somente esse momento, que é um milésimo de segundo se comparado à eternidade. Né? É somente isso. Se nós meditarmos isso, talvez nós comecemos a entender. Podia ser eu ali e eu gostaria de ser amado. Porque eu vou negar a esta pessoa, por pior que ela seja, a oportunidade de ser amada por alguém. E aí eu começo a ver Cristo na pessoa. Porque eu tenho que ver Cristo no preso. Eu tenho que tenho que me esforçar por isso. Talvez seja o último grau da caridade. Ver Cristo num bandido. Ver Cristo num pedófilo. Ver Cristo num assassino. Talvez seja o último grau, mas eu tenho que ver. Por mais que ele haja como um demônio, eu tenho que vê-lo como Cristo. É Cristo ali. Então eu tenho que visitá-lo, eu tenho que rezar por ele. Eu tenho que auxiliá-lo. E por mais que seja justo que ele seja condenado à morte, mesmo assim é Cristo que ali está. Por isso que é uma barbaridade, assim, salvo engano, eu li em algum lugar, muito brevemente, não sei se foi na Austrália ou nos Estados Unidos, em um dos estados dos Estados Unidos, que a corte local agora não permite mais que o preso tenha uma assistência espiritual antes da pena de morte. Isso é um crime. Porque a pena de morte, em muitos casos, é justa. É justo que se aplique a pena de morte devido a determinada pessoa, por um determinado crime. Mas nós não podemos desampará-lo espiritualmente. Ele morrerá. E será justo. Mas que monstro é capaz de lhe impedir de receber a absolvição antes de morrer?
de receber o amparo de um sacerdote. Isso que é o gravíssimo, é um crime contra a humanidade, isso aí. Melhor, é um crime contra a salvação da humanidade. Impedir que um preso, um apenado, condenado à morte, tenha o auxílio de um sacerdote, obviamente antes de morrer. Certo? Um dia, eu li no Facebook de um rapaz, uma certa vez, ele estava falando sobre obras de piedade, ele relata que ele estava falando sobre obras de piedade com um sacerdote, seu diretor espiritual, não lembro. E ele falou que era muito difícil cumprir certos atos de piedade, e o sacerdote respondeu o seguinte, né, que as normas de piedade não são difíceis de serem cumpridas, mas que, do contrário, é difícil viver sem estas normas de piedade. Difícil viver realmente, viver. Eles vão tapa na cara, né? Da mesma forma, né? A caridade é a ocasião de exercer a misericórdia. Então é difícil viver sem a caridade. A caridade, na verdade, ela é necessária, é imprescindível. Sem o amor, nós não podemos viver. Como eu falei, quando amamos o próximo, nós estamos amando a Deus. Deus nos ama sem merecimento algum de nossa parte, porque o que nós merecemos de fato é o fogo do inferno. Mas ele, na sua infinita misericórdia, se faz um de nós. Ele se abaixa até nós. E por que diabos eu não vou me abaixar a alguém que está na cadeia para dar auxílio a ele? Está entendendo? Por que diabos eu não vou me abaixar a alguém que pede esmola para dar esmola a ele? Não, mas isso vai, como diz o pastor lá, isso vai fomentar a miséria. Ele não vai querer progredir na vida. E meu amigo, a esmola não tem um sentido humano, é porque é um ato de piedade, é um ato de misericórdia. Eu estou vendo o Cristo do próximo, eu estou fazendo com ele aquilo que Deus faz comigo, que é me dar graça sem que eu mereça. Como eu não vou ficar infundindo na alma alheia graça e virtude porque eu não sou Deus, o que é que eu posso dar? Aquilo que Deus me permite ter. Por que eu vou negar um trocado para o sujeito? Por que eu vou negar uma palavra de salvação, uma catequese ou evangelização? Estão entendendo? Às vezes você dá 10 centavos de esmola, mas você diz, Deus te abençoe, e aquilo ali complementa toda a caridade. Aqueles 10 centavos viram ouro. Porque você imprimiu naquele ato, até então de mera filantropia, a verdade. Você deu os 10 centavos, você deu os 10 centavos e disse, Deus te abençoe. Isso faz todo sentido. Isso muda, isso complementa, no sentido de tornar perfeito, isso aperfeiçoa. Isso dá o tom de perfeição a um ato que, humanamente falando, é mera filantropia, amor à humanidade, né? O homem pelo homem. Mas que com este Deus o abençoe se torna caridade na verdade. Isso se mostra na paciência, isso se mostra na compreensão de que o outro é fraco, eu devo auxiliá-lo, não julgá-lo ou deixá-lo de lado. Calma. Sobre o julgamento é importante entender o seguinte, nosso Senhor deixa muito claro, julgai segundo a reta justiça. Nós temos o dever de julgar, mas jamais de condenar. Ora, se meu irmão erra, para exortá-lo, eu tenho que fazer um julgamento, um juízo de valor sobre o ato. Fulano, isso está errado por isso, cara. Isso aqui não está certo nesse sentido. Pronto, eu estou julgando, segundo a reta justiça, segundo a justiça de Deus, segundo a sua lei, segundo o seu querer. Não estarei condenando, porque de fato, quem eu posso condenar? Né? Além de mim mesmo. E aí sim, eu tenho autonomia para me condenar ao inferno, se eu deixar de amar a Deus. Então, era basicamente sobre essas questões que eu queria tratar. O fundamento da caridade, o que é a caridade na verdade, como progredir na caridade e enxergar Cristo no próximo. Né? Quem sabe a gente não vai ter a graça um dia de fazer como os irmãos lá, né? O cúmulo da caridade. Ajudar a colher e dar sustento ao homem que tentou roubar eles. Aí é o cúmulo da caridade. Uma vez eu tenho um amigo que ele é missionário de uma nova comunidade, e aí ele falou que ele dava
entre atos de evangelização, também atos de caridade, né? de alimento, distribuição de alimento. E um dos caras para quem ele dava alimento e tudo mais, um dia foi assaltar ele. E ele sabia quem ele era e ele sabia quem ele era também, os dois conheciam. Aí chegou para ela: rapaz, vou fazer uma besteira aqui, passa o celular aí. Aí ele: é isso, cara? Me conhece e tal? Não, passa o celular. Ele falou que ele botou a mão na cabeça dele e começou a rezar: cara, você não é disso, não sei, passa o celular. Ele deu o celular. Ele tem a capacidade de rezar por alguém que está lhe assaltando. Outro amigo meu, ele relata uma vez, ele mora no Alequim, pelo menos morava na época. Estava no meio da rua, parou um sujeito numa moto do lado dele. Aí diz: ei rapaz, que horas são? Aí ele olhou no relógio: tal hora. Aí ele: tá bom. E ficou parado olhando para ele, encarando ele. Esse meu amigo estranhou. Aí o cara hesitou assim e disse: rapaz, é o seguinte, vou dizer para você, eu ia lhe matar agora. Me contrataram para matar um cara e ele parece muito com você. Só que eu fiquei olhando para você e eu vi que não era o cara. Então, segue teu rumo. Aí eu falo para ele e disse: ah, tá bom, Deus abençoe. O cara ia morrer, tomar um pipoco na cabeça, por nada. Deus te abençoe. É isso. Então, rezemos. Uma salve rainha, pedindo a Nossa Senhora que nos dê a graça de ver a real caridade na verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Venerável Pio XII, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.